Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz, mais uma vez aqui, Daniel Favoreto. Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a maior necessidade da igreja. Vocês sabem qual é a maior necessidade da igreja nos nossos dias? Vivemos em uma época em que nunca houve tanto conteúdo cristão disponível. Existem milhares de igrejas em todas as esquinas, milhares de pregadores, milhares de vídeos, podcasts, livros e conferências. Mas, curiosamente, quanto mais conteúdo temos, mais escassa parece estar a verdadeira pregação bíblica. Isso nos leva a uma pergunta muito importante: qual é a maior necessidade da igreja hoje? Alguns responderiam que precisamos de mais estratégias de evangelismo, outros diriam que precisamos de mais música, mais tecnologia, mais eventos, mais criatividade ou mais influência cultural, o tal do pragmatismo. Tudo isso pode ter o seu valor, mas a história da igreja e as escrituras apontam para outra direção. A maior necessidade da igreja sempre foi e continua sendo a pregação fiel da palavra de Deus. A igreja nasceu ouvindo a palavra, ela cresceu ouvindo a palavra, foi reformada pela palavra e continuará sendo fortalecida somente pela palavra de Deus. Em Atos 2, logo após o derramamento do Espírito Santo, o texto diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino bíblico ocupava um lugar central na vida da igreja. A comunhão era importante, as orações eram importantes, a celebração da ceia era importante e é importante, mas tudo isso estava fundamentado no ensino da palavra. É interessante observar que Deus poderia ter escolhido inúmeros meios para transformar pessoas, poderia ter enviado anjos para anunciar o evangelho, poderia escrever sua mensagem no céu todos os dias, mas Deus decidiu salvar pessoas por meio da proclamação da sua palavra, pela pregação. Paulo afirma em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que ninguém cresce espiritualmente sem ser alimentado pelas Escrituras. O problema é que muitos púlpitos deixaram de alimentar o povo. Em muitos lugares a Bíblia passou a ocupar apenas alguns minutos da mensagem, o restante do tempo é preenchido com histórias emocionantes, experiências pessoais, frases motivacionais, promessas de prosperidade ou discursos que agradam o público, mas não confrontam o pecado. Existe uma enorme diferença entre fazer uma palestra religiosa e pregar a palavra de Deus com fidelidade. Uma palestra transmite informações, a pregação bíblica comunica a mensagem do próprio Deus. O pregador não sobe ao púlpito para compartilhar suas opiniões, seus insights pessoais. Ele sobe para explicar aquilo que Deus já falou nas Escrituras. Por isso, uma boa pregação começa muito antes do culto. Ela começa no escritório, na mesa de estudos, com a Bíblia aberta. Nenhum sermão sério nasce em poucos minutos. O pregador precisa observar cuidadosamente o texto, precisa entender o contexto histórico, literário e teológico, precisa perguntar o que aquele texto significava para seus primeiros ouvintes, antes de perguntar o que significa para nós hoje. Infelizmente, existe uma ideia muito comum de que estudar demais pode atrapalhar a ação do Espírito Santo, mas isso não encontra apoio nas Escrituras. Paulo orientou Timóteo a apresentar-se aprovado, manejando corretamente a palavra da verdade. Em outra ocasião,
pediu que lhe trouxessem os livros e os pergaminhos. Apolo é descrito como alguém poderoso nas Escrituras. Esdras preparou o coração para estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Homens usados por Deus sempre levaram o estudo das Escrituras muito a sério. A unção do Espírito Santo nunca foi desculpa para a preguiça intelectual. Pelo contrário, o Espírito Santo ilumina uma mente que busca conhecer a palavra de Deus. Estudar não elimina a dependência do Espírito, e depender do Espírito não elimina a necessidade de estudar. Essas duas coisas caminham juntas. O pregador passa horas examinando o texto, pesquisando, comparando passagens, refletindo sobre a aplicação e preparando um sermão fiel. Mas quando chega ao púlpito, ele reconhece que todo esse preparo não é suficiente sem a ação do Espírito Santo. O sermão pode ser tecnicamente perfeito e ainda assim espiritualmente vazio. É o Espírito quem convence do pecado, é o Espírito quem aplica a palavra ao coração, é o Espírito quem transforma vidas. O pregador pode explicar o texto, somente Deus pode regenerar um pecador. Da mesma forma, também existe outro extremo. Há quem diga que não precisa estudar porque o Espírito vai dar a mensagem na hora. Essa mentalidade produz sermões superficiais, interpretações equivocadas e muito improviso. A Bíblia nunca incentiva esse tipo de negligência. Quem ama a palavra de Deus dedica tempo à palavra. Quem ama a igreja não oferece qualquer mensagem, oferece o melhor que pode preparar para alimentar o povo de Deus. Talvez um dos maiores problemas no cenário evangélico atual seja justamente a inversão de prioridades. Hoje existe uma enorme preocupação com iluminação, cenário, marketing, técnicas de comunicação, oratória, crescimento numérico e entretenimento. Tudo isso pode ter seu lugar, mas nada disso substitui a exposição fiel das Escrituras. Uma igreja pode ter excelente música, boa estrutura, ótima organização e milhares de membros, mas se a palavra não ocupa o centro, essa igreja começa lentamente a perder sua identidade. Ao longo da história, todos os grandes avivamentos tiveram algo em comum: a redescoberta da palavra de Deus. Foi assim nos dias de Josias, foi assim na Reforma Protestante, foi assim nos grandes despertamentos espirituais. Antes de multidões serem transformadas, os púlpitos foram restaurados, pregadores voltaram a abrir a Bíblia, explicar o texto e anunciar Cristo com fidelidade. Talvez seja exatamente disso que precisamos novamente. Talvez não. É o que precisamos. Mais do que pregadores famosos, precisamos de pregadores fiéis. Mais do que mensagens emocionantes, precisamos de mensagens bíblicas. Mais do que discursos que agradam aos ouvidos, precisamos de sermões que transformem o coração. A igreja não precisa de celebridades, precisa de homens que tremam diante das Escrituras, homens que tenham coragem de dizer exatamente o que Deus disse, sem acrescentar, sem retirar e sem adaptar a mensagem para agradar a cultura. A verdadeira autoridade do pregador não está na sua voz, no seu carisma, na sua criatividade ou no tamanho da sua igreja.
Sua autoridade está exclusivamente na fidelidade à palavra de Deus. Quanto mais distante da Bíblia estiver um sermão, menos autoridade ele possui. Quanto mais próximo das Escrituras, maior será a sua autoridade, porque quem fala é o próprio Deus por meio da sua palavra. Por isso, a maior necessidade da igreja continua sendo a mesma de todas as gerações. Púlpitos ocupados por homens de oração, homens de estudo, homens cheios do Espírito Santo, homens apaixonados pela palavra, porque quando a Bíblia é aberta, Cristo é anunciado. Quando Cristo é anunciado, pecadores são confrontados. Quando pecadores são confrontados, vidas são transformadas. E quando vidas são transformadas, a igreja cumpre sua missão no mundo. Que Deus levante uma geração de pregadores como você que está me assistindo, que não busquem aplausos, mas fidelidade, que não procurem apenas emocionar pessoas, mas expor as Escrituras com clareza, reverência e poder, porque a igreja jamais será sustentada por tendências passageiras, mas pela eterna e infalível palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus seja contigo mais uma vez.